18 de maio. Poder intelectual sozinho não é suficiente. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Após terminar de pregar aos líderes intelectuais de Atenas, Paulo deixou a cidade sentindo-se decepcionada e triste. Ele pregou no grande anfiteatro da colina de Marte a um grande público de pagãos intelectuais que ansiavam por ouvir a sua estranha mensagem sobre a ressurreição dos mortos. Ver Atos, capítulo 17, versículo 22. Em seu sermão, Paulo fez tudo perfeito do ponto de vista cultural. Ele usou um ídolo da cidade deles como um exemplo de sua mensagem, algo que lhes demonstrou honra e certamente deve ter atraído sua atenção. Ver Atos 17, versículo 23. Ele citou seus poetas e filósofos, Atos 17, 28, apelando-lhes com sua própria cultura e provando ser um homem culto, digno de se dirigir a uma plateia tão intelectual. Com essa mistura de cultura, intelecto e a palavra, Paulo tentou alcançar os líderes de Atenas. De um ponto de vista natural, a mensagem de Paulo foi brilhante. Seminários, escolas de teologia e instrutores de escolas da Bíblia aplaudiriam qualquer aluno que pregasse uma mensagem tão excepcional quanto o sermão de Paulo foi naquele dia. A mensagem é um excelente exemplo para missionários que invadem novas culturas ao pregarem o evangelho nos extremos mais remotos do mundo. Ela se distingue por demonstrar como usar a cultura para alcançar um grupo que nunca havia ouvido o evangelho. Contudo, quando Paulo terminou de pregar naquele dia e as pessoas foram embora, os resultados de sua obra-prima foram sombrios e deprimentes. A Bíblia diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Atos 17, versículo 32. Após a reunião, parece que um grupo de pessoas permaneceu em companhia de Paulo, das quais um número pequeno e não especificado se tornou crente. Ver versículo 34. Ao sair de Atenas a caminho de Corinto, Paulo deve ter pensado sobre o que aconteceu em Atenas. Por que mais pessoas não foram salvas? Como elas puderam sair zombando após ter sido pregado uma mensagem tão magistral? Foi o sermão perfeito, a mistura certa de intelecto, cultura e a palavra. Então, por que não produziu um efeito melhor? Ao ponderar sobre essas perguntas, ele chegou a uma conclusão. Essa conclusão está contida em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 4. No versículo 1, Paulo escreve aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, embora não tivesse nada contra a excelência de discurso, a sabedoria ou o intelecto. Em Atenas, Paulo havia adotado uma abordagem puramente intelectual à pregação e não ficou nada satisfeito com os resultados. Depois disso, Paulo determinou que nunca mais se apoiaria totalmente no poder de seu intelecto para realizar a obra da pregação. Atenas era uma cidade muito religiosa, ver Atos 17, versículo 22, na qual religiões e templos pagãos repletos de sobrenatural eram abundantes. Por exemplo, Atenas tinha o templo de Dionísio, onde profecias e manifestações sobrenaturais eram regularmente ouvidas e testemunhadas. Atenas tinha também o famoso templo de Asclépio, aonde as pessoas iam para serem sobrenaturalmente curadas pelo deus grego da cura, cuja imagem tinha uma serpente enrolada em suas pernas.
Havia muitos outros templos em Atenas onde ocorrências sobrenaturais eram relatadas. Esses eventos sobrenaturais eram vistos como a prova de que aquelas religiões eram verdadeiras. Devido a isso, os atenienses não apenas acreditavam intelectualmente em suas religiões, eles haviam visto provas sobrenaturais que os faziam acreditar. Embora as atividades sobrenaturais nesses templos fossem demoníacas, não deixavam de ser atividades sobrenaturais reais. Assim, o erro de Paulo em Atenas foi ter se esquecido de demonstrar o sobrenatural. Em uma cidade como aquela, não bastava chegar apenas com palavras. Se fosse para os atenienses crerem em Jesus, seria essencial pregar o evangelho com o poder de sinais e maravilhas se seguindo. Se você ler atentamente Atos 17, descobrirá que esse foi o único elemento faltante na mensagem de Paulo. Então, ao se aproximar de Corinto, outra cidade muito religiosa, Paulo resolveu nunca mais cometer o erro de pregar sem sinais e maravilhas sobrenaturais. Foi por isso que ele disse: "A minha palavra e a minha pregação" aos coríntios após Paulo sair de Atenas não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A palavra persuasiva é a palavra grega peito, que significa persuadir, atrair ou convencer. Entretanto, essa palavra também transmite a noção de tentar, com astúcia, persuadir alguém a acreditar. Além disso, ela expressa a ideia de alguém que está tentando convencer alguém a tomar algum tipo de ação. Aparentemente, Paulo considera seu ministério em Atenas como uma fútil tentativa de convencer intelectualmente à fé os intelectuais atenienses. Por isso, ao ter fracassado tão miseravelmente, ele declara que nunca mais o fará. Ele escreve que nunca mais tentará atrair uma multidão com sabedoria humana. A palavra sabedoria é a palavra grega sophos, a palavra que designa sabedoria obtida naturalmente. Embora seja respeitado, raro e honrado na sociedade, esse tipo de sabedoria é insuficiente para produzir o poder necessário para a pregação do Evangelho. Concluindo, Paulo declara que dali em diante ele pregará com demonstração do Espírito e de poder. Versículo 4. A palavra demonstração vem da palavra grega apodeiknumi, que indiscutivelmente se refere a algo visto exteriormente ou algo visível que autentica, prova e garante que a mensagem é verdadeira. Ela significa exibir ou até mesmo exibir-se. Ao pregar a uma multidão como aquela, era obrigatório fazê-lo com um poder vindicador de sinais e maravilhas sobrenaturais. Devido àquela ser uma sociedade dominada por superstições e atividade demoníaca, as pessoas precisavam de uma prova sobrenatural para autenticar o fato de que Deus estava por trás da mensagem que lhe estava sendo pregada. Essa demonstração de poder atrairia a atenção delas mais do que qualquer outra coisa. Seu pensamento era semelhante ao de Nicodemos em João 3, versículo 2, quando ele disse a Jesus: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele." A partir daquele momento, Paulo decidiu ter um ministério sobrenatural. Não, ele não abandonou seu intelecto, nem deixou de usar a cultura para ajudá-lo a conectar-se ao coração das pessoas. Porém, nunca mais Paulo pregou sem a autoridade de sinais e maravilhas para certificar que ele era homem de Deus e que a mensagem que ele pregava era a mensagem de Deus. Todos aqueles que viram a poderosa demonstração do Espírito e de poder que operava por intermédio de Paulo em seu ministério souberam que Deus estava falando a eles.
Ao compartilhar Jesus com seus amigos, familiares, colegas de trabalho ou conhecidos, você deve certamente apresentar o Evangelho em um formato intelectual que possa ser facilmente compreendido. Porém, não seja negligente e esqueça que o poder de operação sobrenatural do Espírito Santo está disponível para confirmar a mensagem que você está contando aos seus amigos, familiares e conhecidos. Se você cometeu o erro de tentar apresentar o Evangelho apenas por meio do poder do seu intelecto, agora você tem a oportunidade de se arrepender e pedir ao Espírito Santo que venha ao seu lado para ajudá-lo a fazer um trabalho melhor. Repita esta oração: Senhor, quero te dizer que lamento as muitas vezes em que tentei apresentar o Evangelho a outras pessoas no poder do meu intelecto e da minha carne, não deixando o Espírito Santo confirmar a palavra com sinais que se seguissem. Fui tímido e acanhado quanto a mover-me no poder de Deus, mas sei que é tempo de me livrar dessa timidez. Com o máximo de minha capacidade e com sinceridade de coração, estou te dizendo hoje que quero que o teu poder de comprovar o Evangelho flua através de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Declaro por fé que não sou tímido ou medroso. Deus quer derramar o seu poder por meu intermédio e eu sou receptivo e aberto a Ele me usar dessa maneira maravilhosa. As pessoas precisam do poder de Deus e Deus quer me usar para elevar o seu toque milagroso à vida delas. Sou ousado e confiante e estou ficando mais ousado e mais confiante todos os dias. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Você já sentiu que a sua apresentação do Evangelho aos incrédulos não tinha poder? Há um motivo pelo qual você é tímido em deixar o Espírito Santo e seus dons operarem por intermédio de você ao apresentar o Evangelho aos incrédulos? Em caso afirmativo, qual é esse motivo e que passos precisa dar para começar a livrar-se desse medo? Que tipo de diferença você pensa honestamente que haveria se sinais e maravilhas o acompanhassem toda vez que falasse acerca do Evangelho a pessoas não salvas? Por exemplo, você pensa que uma cura sobrenatural de seus corpos doentes atrairia a atenção delas mais rapidamente?